Então, meus amigos, hoje vamos falar um pouco aqui de teoria de conjunto. E essa matéria ela inicia nesse estudo de alguns elementos para a gente entender o que é que forma um conjunto e a partir disso poder entrar nas equações, sabendo que uma equação, que uma função é na realidade dois conjuntos que se comunicam. Então, o primeiro conceito que a gente precisa saber aqui nesse estudo dos conjuntos é que um conjunto é uma ideia associada a uma coleção de objetos ou grupo. Então, esse conceito ele diz o seguinte, que se eu tiver o elemento A, o B e o C, eu tenho três elementos soltos, ou, como diz o conceito, eu posso chamá-los de objetos também. Então, a partir do momento em que eu tenho esses três objetos soltos e eu assim escrevo eles dentro de um conjunto, a partir de agora esse conjunto ele é chamado de diagrama. E aí esse diagrama ele passa a ter um nome. Nesse caso eu posso chamar ele de diagrama A. E aí todos os elementos que estão dentro do diagrama, eles vão ser aquilo que compõe esse conjunto. Ou seja, são os elementos que tem no interior desse diagrama. Então, o primeiro conceito que a gente deve saber é isso, que existem elementos e esses elementos estão dentro de um diagrama formando um conjunto. E aí, não existe uma definição precisa para conjunto, porque você pode representar de várias formas, mas mesmo assim, todos os seres racionais possuem intuitivamente a noção do significado de conjunto, porque todos os números eles têm as suas devidas classificações, como natural, como racional, como irracional, e aí essas definições a gente pode atribuir aos naturais e aos racionais esse estudo dos conjuntos. E aí um conjunto qualquer ele é formado por objetos, como nós falamos. No caso, esse conjunto ele tem esses três objetos, A, B e C, que eles mais comumente são chamados de elementos. Então, todos esses que estão aqui dentro, eles são mais conhecidos como elementos de um conjunto. E aí, por meio desses agrupamentos, nós vamos formar cada um desses conjuntos. E aí a segunda coisa que a gente precisa saber aqui é que, por meio da nomeação de seus elementos, ou seja, desses possíveis números que estão dentro do meu conjunto, eles podem estar escritos por chaves e os mesmos conjuntos representados por letra em maiúsculo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso pegar nesse diagrama, selecionar o meu conjunto A e representar ele fora do diagrama, apenas escrevendo todos os seus elementos que estão dentro dele, por meio de duas chaves. Então essa é a representação que a gente usa para falar de um conjunto e de seus elementos. Então eu não posso falar aqui de algum elemento que não esteja dentro do conjunto. Eu nem posso falar de algum elemento que não esteja dentro do conjunto e eu nem também posso deixar de falar de algum elemento se eu for falar do conjunto A. Então, da mesma forma como para que eu fale do conjunto A tendo os elementos 1, 2 e 3, da mesma forma como eu posso representar desse jeito, quando eu for desenhar o diagrama, eu não posso deixar de escrever nenhum desses elementos. 1, 2 e 3. Da mesma forma como se aqui tivesse um 4 e um 5,
eu teria que representá-los lá na minha escrita dos elementos, ou seja, a nomeação dos elementos. E ela, como vocês podem ver, estão sendo representados por duas chaves. E aí a terceira coisa que a gente precisa saber é que, por meio de uma propriedade característica de seus elementos, ou seja, por meio dessas vogais é que a gente chama esses elementos. Geralmente a gente usa uma vogal para falar de um elemento. Então essas três coisas são o básico que a gente precisa saber desses elementos, dessa introdução de conjuntos. E aí, sabendo disso, vamos entender agora um pouco da relação de pertinência. Então, a relação de pertinência, agora nós já vamos entrar um pouco no que tem dentro de cada conjunto e saber como é que eles podem se comunicar com outros conjuntos. Então, o conceito diz o seguinte: dados de um conjunto A, nós podemos pegar esse conjunto aqui, A, B e C como exemplo. Dados de um conjunto A e um elemento X qualquer, existe uma relação primitiva entre eles, só que até então sem definição, denominada de relação de pertinência. Que isso significa o quê? Significa que existem duas possibilidades entre dois elementos, dois conjuntos qualquer. Primeira possibilidade, ela diz o seguinte, que o elemento X, ou seja, um elemento qualquer, esse elemento é um dos elementos que constituem o conjunto A. Ou seja, se ele diz que um elemento qualquer, no caso aqui X, ele faz parte de um conjunto A, perceba que eu não sei nem qual é esse conjunto, eu nem vi esse conjunto, nem escrevi ele aqui. Mas ele está me dizendo que o elemento X é um dos elementos que constituem o conjunto A. E se ele constitui o conjunto A, eu escrevo que X ele pertence ao conjunto A. Então eu já posso escrever essa nomenclatura. Então essa relação de pertinência, ela ensina isso para a gente, que a gente não necessariamente precisa estar olhando para o conjunto para a gente saber que um elemento pertence a ele. Então, por isso é que é importante a gente começar a ir gravando as coisas. Esse símbolo aqui, que é essa letra E, um pouco arredondada, entre dois números está dizendo que o X pertence ao A. E aí o meu grupo A ele pode ter vários elementos, que eu muitas vezes não sei qual é, mas eu sei que o X vai pertencer ao A, porque ele já está me dizendo isso por meio dessa letra aqui. E aí a segunda possibilidade que eu vou ter dentro de qualquer conjunto, qualquer conjunto ele pode também me falar alguma coisa, é justamente o contrário. O elemento X, quando eu digo elemento X, eu estou falando qualquer elemento, poderia ser até um desses aqui, A, B e C, é qualquer número. É quando o elemento X não é um dos elementos que constituem o grupo A. Então, quando ele não é um elemento, eu escrevo que X pertence, símbolo do pertence. Mas como ele não é um elemento, é o cortado, símbolo do pertence cortado, ao A. Então, por aqui, eu já entendo que o X ele não pertence ao A. Então, perceba que nem sempre, vamos recapitular, perceba que nem sempre os conjuntos eles vão falar, essa matéria ela vai ser explicada da mesma forma. Eu posso iniciar essa matéria, eu posso ter questões ou ter situações em que eu vou ter o diagrama formado com os elementos dentro. Posso ter e identifico quais são os elementos, eles vão estar visíveis aqui. E aí eu posso escrevê-los utilizando os seus elementos. Então, se eu digo que um conjunto A tem essa quantidade de elementos, eu posso escrever o meu diagrama com os elementos que tem.
Por quê? Porque ele falou que eu tenho essa quantidade de elementos. Beleza? Isso é uma coisa, é uma forma de ver. A outra forma de ver é pela relação da pertinência. Como é que é essa relação da pertinência? Ora, eu vou ter essas duas possibilidades. Nós vimos que existem conjuntos com elementos dentro, que eu posso dizer quais são os elementos. Eu posso ter o diagrama e posso também ter o meu conjunto escrito com os seus elementos. Mas e professor, e o conjunto que não tem nada? Ele simplesmente é um conjunto onde não tem nada escrito. Pronto, esse conjunto onde que não tem nada escrito, existe um nome para ele, e o nome desse conjunto é conjunto vazio. Então existem conjuntos que possuem uma infinidade de elementos. Outros não vão ter essa infinidade de elementos, possuem apenas 5 ou 20 ou a quantidade que for. Todos esses conjuntos podem ser representados tanto por enumeração de seus elementos, como a gente viu aqui, quanto por diagramas, como nós vimos aqui também, e ainda por suas propriedades dos elementos, como nós vimos aqui pela pertinência. Mas como é que a gente faz para representar um conjunto que não tem nada? Não tem nenhuma letra, não tem nada dentro. Então, conjunto que não tem nada, a gente chama de conjunto vazio. E a representação dele, ou você escreve um zero cortado, ou você vai escrever duas chaves que não tem nada dentro. Certo? Se você escrever uma chave, se você fizer isso aqui, ó, tá errado. Por que tá errado isso aqui? Porque esse elemento aqui, esse conjunto é um conjunto vazio, certo? Conjunto vazio significa que não tem nada dentro. Beleza. E eu represento ele com um zero cortado, ou seja, nem zero tem dentro. Entendeu? Que é um conjunto vazio. Se eu vier aqui e escrever um conjunto que tem alguma coisa dentro, mesmo que seja um zero cortado, ele já deixa de ser conjunto vazio. Ele passa a ser um conjunto que tem um elemento dentro chamado conjunto vazio. Então essa representação ela está incorreta. O certo é você escreve o zero cortado, ou você escreve um conjunto onde não tem nada dentro. Essa é a representação correta. E aí, recapitulando, nós agora já sabemos que um conjunto ele pode ser formado por 3 elementos. Esse conjunto com 3 elementos eu chamo ele de diagrama. Eu posso inscrever esses elementos, esse conjunto e seus elementos. E por meio dos seus elementos eu identifico o conjunto. Eu tenho a minha relação de pertinência. A minha relação de pertinência me dá duas possibilidades, em que um número qualquer x pertence a A, que é o elemento A, que é o conjunto A, e que uma segunda possibilidade em que o elemento x não pertence ao A. Então, por aqui eu escrevo todos os números que pertencem ao A e todos os números que não pertencem ao conjunto A. Então, aqui eu posso escrever todos os meus elementos que pertencem ou não a esse conjunto. E aqui eu escrevo e vejo o meu conjunto vazio. Então, tem essas três principais reconhecimentos que nós precisamos ter de conjunto. E sabendo disso, aí a gente entra no assunto de subconjunto. Porque se eu tenho os meus conjuntos, eu posso também ter os meus subconjuntos. E aí, quando todos os elementos de um conjunto A qualquer pertencem a outro conjunto B, diz então que A é um subconjunto de B. Beleza? Então, assim, o que é que isso está querendo dizer para mim? Eu tenho aqui o meu conjunto A. E eu tenho do lado dele o meu conjunto B, passando por dentro do A. Nesse caso aqui, eu vou ter uma situação
de subconjuntos. E essa situação de subconjuntos me diz o quê? Que o meu A, ele não está contido em B. Não está contido em B. Ou seja, se você vier no todo elemento B, você vai ver que não existe o elemento A lá dentro. Não existe esse elemento lá dentro. Mas se você vir essa opção aqui, onde eu tenho o meu conjunto A aqui dentro, e eu tenho o meu conjunto B aqui, aí o que é que isso significa agora? Que o meu conjunto A, ele está contido dentro do conjunto B, e aí isso justifica o conceito de subconjuntos. Por que que vai justificar o conceito de subconjuntos? Porque quando uma coisa está dentro da outra, eu digo que ela está contida. Se você pegar uma maçã, você pode afirmar que a semente da maçã está contida dentro da maçã, porque a maçã é um conjunto e a semente é um conjunto que está dentro da maçã. Então a semente está contida na maçã. Beleza? A mesma coisa é aqui nesse exemplo. O meu A, ele está contido dentro do meu elemento B. Mas nesse outro exemplo aqui, apenas uma região, que é essa região aqui, ela está contida dentro do B. E se eu tenho apenas uma região, eu posso pegar o conjunto todinho e dizer que ele está contido em B? Posso não. Por quê? Porque é apenas uma região. E você lembra que o que é que existe dentro dos conjuntos? Os elementos. Se o que existe dentro dos conjuntos são os elementos, você concorda comigo que eu posso ter aqui o número 1, 2 e bem aqui ter o 3. Bem aqui onde eu risquei é o 3, que é justamente um encontro do A com B. Aí você vai na questão e diz que A está contido em B. Por que está errado? A está contido em B? Porque essa região aqui, que é onde está o 1 e o 2, está fora do B. Então, por isso é que a gente diz que A não está contido em B. E por isso é que aqui a gente diz que o A está contido em B. Porque qualquer coisa que tiver dentro do conjunto A vai estar dentro do conjunto B. Então, qualquer coisa que você escrever aqui dentro, ele vai estar dentro do conjunto B. E aí você já pode imaginar que se nesse exemplo aqui o conjunto A não está contido em B, nesse exemplo aqui o conjunto B ele não está contido em A. Tá certo essa afirmação? Vamos lá, vamos pensar. O conjunto A que está aqui dentro, ele está contido em B. O conjunto A está contido em B. Mas e o conjunto B? Ele está contido em A? É só você ver, se eu tiver aqui o número 7 aqui fora, eu posso afirmar que tudo que tem no B está contido em A? Posso não, né? Porque se eu ler o contrário, A está contido em B, essa informação está incorreta, porque o 7 está fora do A. Beleza? E aí, sabendo disso, é bom que a gente tenha algumas observações aqui. E aí, a primeira observação, ela diz o seguinte: todo conjunto A é subconjunto dele próprio. Então, todo conjunto que eu tenho, ele é subconjunto dele mesmo. Dele mesmo. Beleza? Porque se eu vier aqui e eu traçar aqui um novo conjunto dentro do próprio A, ele já é conjunto dele mesmo. Ou seja, esse subconjunto, ele vai fazer parte do todo, que é o meu conjunto A. Então, sempre o A vai estar contido em A. E a segunda observação é que o conjunto vazio, por uma convenção geral da matemática, é subconjunto de qualquer conjunto. É subconjunto de qualquer conjunto.
Então, esse conjunto vazio que a gente viu, nós vimos hoje, agora há pouco, ele sempre ele vai ser subconjunto de qualquer conjunto. Porque a teoria disso aqui é o seguinte: você tem lá o conjunto A, aí você imagina que aqui eu tenho diversos elementos. Mas você concorda comigo que em algum lugar desse conjunto ele é vazio? Ele começou vazio. Mesmo que ele tenha até mesmo o elemento 0, mesmo que ele tenha esse elemento, ele começou vazio. Antes disso ele é vazio. Então existe algum lugar dele que existe o elemento vazio. Então se diz que o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto, certo? E aí a terceira observação que nós temos é dizer o seguinte, que o conjunto A está contido no conjunto B. Dizer isso significa dizer que é equivalente a dizer que o conjunto B contém o conjunto A. Contém o conjunto A. Então, por exemplo, se eu disser, lembra da história da maçã, que a maçã está lá e a semente está dentro. A semente está contida na maçã, beleza? E isso me diz o seguinte, que dizer que o conjunto A está contido no conjunto B, ou seja, dizer que a semente está contida nesse outro conjunto que é a maçã, é equivalente a dizer que o conjunto B contém o conjunto A. Ou seja, o conjunto B, como sendo a maçã, ele vai conter a semente. É só porque um diz contém, ele vai dizer essa palavra contém, e o outro diz que está contido. É como se fosse a ida contém e a volta está contido. Beleza? Então, por exemplo, a ida, a semente está contida na maçã. Beleza? A semente está contida na maçã. E a maçã contém uma semente. É só isso que ele quer dizer. É como se fosse a ida da frase e a volta. Beleza? E aí, o quarto e última observação desse assunto de conjuntos é dizer que dois conjuntos A e B, eles sempre serão iguais se e somente se eles só vão ser iguais se o conjunto A for subconjunto de B e o subconjunto de B for subconjunto de A. Ou seja, transformando em miúdos, o que é que isso quer dizer? Dizer que os elementos de A tem que ser o mesmo elemento de B. Se os elementos de um for igual ao elemento do outro, esses dois conjuntos eles serão iguais. Beleza? Eu não posso ter dois conjuntos iguais se eu tiver apenas uma maçã sem semente. Eu não posso dizer que é igual a outra. Mas se eu tiver uma maçã com uma semente e tiver outra maçã com semente, essas duas maçãs vão ser justamente conjuntos iguais, embora eles tenham nomes diferentes. Então eu posso muito bem ter dois conjuntos com os mesmos elementos e isso configura conjuntos iguais, justamente porque, só para concluir isso aqui, se eu disser que o conjunto A ele é igual ao conjunto B, isso tal que significa, né? Essas duas setas significa tal que. Isso aqui vai significar o quê? Que tudo que tem no A está contido no B. E tudo que tem no B está contido no A. Quando eu tenho isso aqui, eu vou ter o meu conjunto A, o meu conjunto B. Se eles tiverem o mesmo elemento, aí eu posso afirmar que eles são iguais. Justamente porque o que tem no A está contido no B e o que tem no B está contido no A. Beleza? É diferente um pouco dessa situação. E é também diferente um pouco dessa outra situação. Certo? E aí, sabendo desses conceitos, nós vamos ver aqui, para concluir, a união dos conjuntos. A união dos conjuntos. Então, assim, se eu tiver dois conjuntos A e B, eu vou ter como definição de união dos conjuntos A e B
o conjunto representado por A união B, formado por todos os elementos pertencentes a A ou a B. Então, o que é que isso significa para a gente? Primeiro que esse A união B ele tem esse símbolo aqui. Então, como é que eu represento? A união B. Justamente vai ter a união dos dois conjuntos. E aí, como é que isso fica aqui na prática? Se eu tiver A união B, isso vai significar que dentro de chaves eu vou dizer que eu vou ter o X pertencendo a A ou o X pertencendo a B. Beleza? Então isso significa dizer que eu vou ter essa união dos conjuntos. Vamos ver um exemplo disso aqui, ó. Como nós vimos no começo da live, nós vamos ter um conjunto representado por elementos dentro de um diagrama. Mas eu também posso representar um conjunto só com seus elementos e eu vou saber que isso aqui é um conjunto. Então, sabendo disso, ó, na união dos conjuntos, eu vou representar um conjunto sem desenhar necessariamente um diagrama dele. Depois eu desenho um diagrama para a gente entender o que é essa união de conjuntos melhor. Mas aí, ó, no conjunto A, eu vou ter o elemento 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. No meu conjunto B, eu vou ter o elemento 1, 3, 5 e 6, certo? E aí eu vou fazer a união desses dois elementos, conforme está dizendo aqui essa frase. Vou escrever que A união B é igual a... Aí eu vou pegar esse 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Ó. Então veja aqui. O 0 ele tem no A. O 0, o 1 ele tem no A e no 1. O 2 ele tem no A. O 3 ele tem no A e tem no B. O 4 ele tem no A e não tem no B. O 5 tem no B e o 6 tem no B. Então eu contemplei todos os dois grupos em um grupo só. Percebe que eu consegui fazer isso? Eu escrevi um grupo que tem os dois conjuntos dentro dele. Então esse conjunto que tem os dois conjuntos dentro dele, eu chamo ele de A união B. E aí a visualização disso, ó, como é que a gente pode ver isso aqui na prática? Aqui eu vou ter o grupo, o conjunto A, e aqui eu vou ter o conjunto B. E aí eu quero fazer o que? A união B. Então, eu venho aqui. Nesse caso aqui, os conjuntos A e B não possuem elementos em comum. Eles estão separados, né? Não possuem, mas onde eu quero chegar é aqui, nessa situação. Então, eu vou observar agora esse outro modelo de conjunto. Ó. E aí, os conjuntos A e B possuem elementos em comum, né? Eles estão unidos aqui, eles possuem elementos em comum. Então, é nessa situação em que eu vejo que deixa eu fazer um pouco maior aqui. Nesse exemplo aqui, para isso aqui ficar sendo como verdadeiro, os elementos de A que também estão em B, eu tenho que observar cada um deles. Então, por exemplo, aqui ó, é o 1, o 3 e só. Então, aqui dentro dessa união, eu vou ter o 1 e o meu 3. Só que eu vou ter coisa fora, né? Ó. Então, essa opção aqui, para eu representar uma união de conjuntos, não serve. Não vai servir. Então, qual é a melhor opção que eu vou encontrar para representar essa união de conjuntos? É um conjunto onde o B vai estar contido dentro do A. Então, eu vou ter o meu elemento A
meu conjunto A, e vou ter o meu conjunto B dentro dele. Aí não vai ter para onde correr. Por quê? Eu venho aqui no meu A, nos elementos do A, vou observar que aqui eu vou ter o 0, aqui eu vou ter o 1, aí eu vou ter o meu 2 só no A. Ó, percebe que eu estou escrevendo aqui e acompanhando, ó. 0, 1. Como o 1 eu tenho nos dois, esse número é o que vai ter dentro do B, só dentro do B. Por quê? Porque dentro do B está dentro do A, está contido dentro do A. Beleza? E aí eu continuo observando, ó. O 2 ele tem no B? Tem não. Então o meu 2 aqui, ó, ele é fora, como eu já botei. 2 fora, 0 fora. O meu 3 ele tem nos dois, ó. Então ele vai ficar dentro, contido no A. Dentro, contido no A. E o 4 eu só tenho no A também. Então aqui vai ficar o 4. E todos os outros, ó, que é o 5 e o 6, eles vão ficar dentro do B. Dentro do B. E aí eu representei e contemplei essa A união B, que são todos esses elementos dos dois conjuntos unidos em um conjunto só. Sendo que esse conjunto, tudo que tem aqui é o que está no A e não está no B, conforme diz o exemplo. E o que tem no B é tudo aquilo que vai estar nos dois. Por quê? Porque o meu B está contido no A. Beleza? Que foi justamente o que a gente viu lá na matéria. Então, depois que eu consegui fazer isso aqui, essa representação, por meio disso eu representei essa informação aqui, A união B, e os elementos de X que pertencem a A ou X pertencendo a B. Então aqui, ó, eu tenho o meu 0, o meu 2, o meu 4, são os elementos que só tem no A. E os meus outros elementos, o 1, o 3, o 5 e o 6, são os outros que tinham no B. E por isso eu represento o meu A união B. Beleza? Então essa live...